Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem. Iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fechando esta semana em que nos propomos olhar para 5 personagens bíblicos a partir do seu modo de orar, hoje voltamos nosso olhar para o profeta Elias. Ele supera os limites do seu tempo. Podemos ver a sua presença também em alguns episódios do Evangelho. Ele aparece ao lado de Jesus juntamente com Moisés, no momento da transfiguração. O próprio Jesus refere-se à sua figura para dar crédito ao testemunho de João Batista. Que nós possamos hoje, então, nos dedicar a olhar para Elias e aprender dele um jeito de orar. Façamos, então, a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Do primeiro livro dos Reis é que vem o texto que ilumina a nossa reflexão de hoje. Vamos ouvir com bastante atenção. Sou o Deus de Israel, o único Senhor. Sou o Deus de Israel, o único Senhor.
Leitura do livro 1 de Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 13a. Elias entrou na gruta da montanha e aí passou a noite. Então Javé lhe dirigiu a palavra perguntando: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias respondeu: O zelo por Javé dos exércitos me consome, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Sobrei somente eu, e eles querem me matar também. Javé lhe disse: Saia e fique no alto da montanha, diante de Javé, pois Javé vai passar. Então aconteceu um furacão que de tão violento rachava as montanhas e quebrava as rochas diante de Javé. No entanto, Javé não estava no furacão. Depois do furacão, houve um terremoto. Javé, porém, não estava no terremoto. Depois do terremoto, apareceu fogo e Javé não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se uma brisa suave. Ouvindo-a, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou na entrada da gruta. Palavras do Senhor, graças a Deus. Na Bíblia, Elias aparece repentinamente, de uma forma misteriosa, proveniente de uma pequena aldeia que é completamente marginal. E no final deixará a cena sob o olhar do seu discípulo Eliseu, numa carruagem de fogo que o levará para o céu. Portanto, é um homem sem uma origem exata e, sobretudo, sem um fim, raptado para o céu. Por esse motivo, o seu regresso era esperado antes da vinda do Messias como um precursor. Era assim que se esperava o regresso de Elias. A Escritura apresenta Elias como um homem de fé cristalina. No seu próprio nome, que poderia significar Javé é Deus, está contido o segredo da sua missão. Ele será assim para o resto da sua vida. Um homem muito íntegro, incapaz de compromissos mesquinhos. O seu símbolo é o fogo, a imagem do poder purificador de Deus. Será o primeiro a ser posto à prova e permanecerá fiel. Ele é o exemplo de todas as pessoas de fé que conhecem tentações e sofrimentos, mas não deixam de viver à altura do ideal para o qual nasceram. A oração é a seiva que alimenta constantemente a sua existência. Por esta razão, é um dos personagens mais queridos à tradição monástica, a ponto de alguns o elegerem pai espiritual da vida consagrada a Deus. Elias é o homem de Deus, que se levanta como defensor da primazia do Altíssimo. No entanto, também ele é obrigado a enfrentar as próprias fragilidades. É difícil dizer quais experiências lhe foram mais úteis, se a derrota dos falsos profetas no Monte Carmelo ou a desorientação na qual constata que não é melhor do que os seus pais. Na alma de quem reza, o sentido da própria debilidade é mais precioso do que momentos de exaltação, quando parece que a vida é uma cavalgada de vitórias e sucessos. Na oração, acontece sempre isso. Momentos de oração que sentimos que nos animam, até de entusiasmo, e momentos de prece de dor, de aridez, de provações. A oração é assim, deixar-se levar por Deus e deixar-se inclusive flagelar por situações negativas e por tentações. Esta é uma realidade que se encontra em muitas outras vocações bíblicas, também no Novo Testamento. Pensemos, por exemplo, em São Pedro e São Paulo. Também a vida deles era assim, momentos de exultação e momentos de desânimo, de sofrimento. O Papa Francisco, em sua catequese sobre a oração de Elias, diz que este profeta é o homem de vida contemplativa e, ao mesmo tempo, de vida ativa, preocupado com os acontecimentos do seu tempo.
capaz de se lançar contra o rei e a rainha quando eles mandaram matar Nabote, para se apoderarem da sua vinha. Quanta necessidade temos de crentes, de cristãos zelosos, que ajam diante de pessoas que desempenham responsabilidades, de dirigentes, com a coragem de Elias para dizer: isso não se deve fazer, isso é um assassínio. Precisamos do espírito de Elias. Deste modo, ele nos mostra que não deve haver dicotomia na vida de quantos rezam. Está-se perante o Senhor e vai-se ao encontro dos irmãos, aos quais ele envia. A prece não é um fechar-se com o Senhor para mascarar a alma. Não, isso não é oração. Uma oração assim é fingimento. A oração é um confronto com Deus, é um deixar-se enviar para servir os irmãos. A prova da oração é o amor concreto ao próximo. E vice-versa. Os crentes agem no mundo depois de terem primeiro silenciado e rezado. Caso contrário, a sua ação é impulsiva, desprovida de discernimento. É um correr ofegante sem meta. Os crentes comportam-se assim, cometem tantas injustiças, porque não foram primeiro rezar diante do Senhor, discernir o que devem fazer. As páginas da Bíblia sugerem que também a fé de Elias progrediu. Ele cresceu na oração, aperfeiçoou-a pouco a pouco. Para ele, o rosto de Deus tornou-se mais nítido ao longo do caminho, até atingir o seu ápice naquela experiência extraordinária que nós ouvimos hoje, quando Deus se manifestou a ele no monte. Ele manifesta-se não na tempestade impetuosa, não no tremor de terra, nem no fogo devorador, mas no murmúrio de uma leve brisa. Ou melhor, uma tradução que reflete bem aquela experiência, um fio de silêncio sonoro. É assim que Deus se manifesta a Elias. É com este sinal humilde que Deus comunica com Elias que naquele momento é um profeta fugitivo que perdeu a paz. Deus vai ao encontro de um homem cansado, de um homem que pensava ter falhado em todas as frentes, e com aquela brisa leve, com aquele fio de silêncio sonoro, faz voltar ao seu coração a calma e a paz. Esta é a vicissitude de Elias, mas parece escrita para todos nós. Em certas noites podemos sentir-nos inúteis e solitários. É então que a oração virá e baterá à porta do nosso coração. Todos nós podemos aceitar uma parte do manto de Elias, como seu discípulo Eliseu aceitou metade do manto. E mesmo que tivéssemos feito algo de errado, ou se nos sentíssemos ameaçados e apavorados, regressando a Deus com a oração, voltarão também como que por milagre a serenidade e a paz. Eis quanto nos ensina o exemplo de Elias. O profeta Elias estava com muito medo, pois a fidelidade ao projeto de Deus é causa de perseguição. O medo tende a atrofiar, o medo paralisa, emudece, o medo leva a se esconder. Deus, porém, se revela ao profeta como a leveza da brisa. O medo é afastado e Elias sai do esconderijo disposto a assumir corajosamente a profecia com ternura, convicção e ousadia. Que nossa oração nos ajude a superar os medos que nos impedem de dar testemunho da boa notícia do reino. Os profetas da fé do Evangelho serão como estrelas no céu deste chão. Na entrega de si multiplicam em Deus vida, força, coragem ao céu. Presentes no povo, sementes do novo, qual chama a vida que incentiva a procurar um mundo onde as trevas a luz dê lugar. Sim, é pela história que se chega à glória,
Libertação e vida plena estão em Deus, mas assumidos deste mundo seu. Libertação e vida plena estão em Deus, mas assumidos deste mundo seu. Chegamos assim ao final de nossa reflexão. Que Elias seja para nós inspiração, para o silêncio, para a contemplação, para a serenidade, para que assim possamos discernir com mais clareza o que devemos fazer e agir com precisão, a precisão do Evangelho, a precisão da misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Em silêncio, mergulho em Deus, oceano de infinita misericórdia. Em silêncio, mergulho em Deus.